trabalhar a vida inteira te garante aposentadoria? Olha, a resposta dessa pergunta pode te assustar. Porque nesse episódio de hoje, terceiro episódio da segunda temporada, nós vamos falar sobre casos em que a pessoa tentou de todas as formas, foi até a última instância e recebeu um não do INSS. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado fixo desse canal. Hoje a gente está num ambiente mais intimista, né? Assim, mais tranquilo. Mudamos o cenário de novo. Gostei da ideia. Mudamos o cenário de novo. A gente está experimentando vários cenários. A gente está no estúdio novo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre esses casos que a Aposente Fácil fez de tudo. Mas no final quem decidiu foi o INSS. E a resposta foi não. E aí, Luciano? Como sempre, a gente já vai começar perguntando, falando sobre casos. Vocês sabem que essa temporada agora a gente está contando somente casos. Gente, já teve comentário no primeiro episódio, de pessoas se identificando, né? É muito bom quando a gente conta histórias que a gente se conecta, né? É verdade. E qual a primeira história, Luciano, desses tipos de casos? Mas é pra falar de derrota? É pra falar de lutas que vocês... Sabe que nesse tipo de mesa a gente olha pros bastidores também, né? Não tem problema não. Fica à vontade. Na verdade a gente tem alguns casos sim, né? A gente tem casos que, no fundo, a gente busca um direito onde ele é relativo, né? Vamos dizer assim. Tá? Tem casos que a gente tem certeza, porque ele está bem explícito, né, lá na lei. Então a gente briga até o fim e em algum momento a gente consegue. Agora tem casos que são relativos mesmo, que depende de entendimento, né, da onde aquilo vai ser discutido e entendimento daquela pessoa, porque na verdade o benefício ele não está só nas mãos do advogado, né? Não está só nas mãos de quem está requerendo o benefício, né? Ele pode estar também nas mãos do julgador. Então, quando a gente faz um requerimento no INSS, por exemplo, primeiramente ele é analisado por uma única pessoa. E daí, caso essa pessoa entenda que o requerente não tem direito, né? O cidadão não tem direito, então a gente entra na junta de recursos, na Câmara de Recursos, né? E na Câmara também são julgados por 3 pessoas, né? Tem o presidente da junta, que é o relator geralmente, e mais outras 2 pessoas votam, parecido como é na Justiça, por exemplo. E daí o voto da maioria é que vence. Então, a gente tem feito vários pedidos, várias solicitações, baseado no que a gente tem de entendimento. Afinal de contas, a gente estuda para isso. Mas, no final das contas, tem uma caneta que é mais poderosa que a nossa, às vezes, e acontece do benefício ele não ser concedido. Mas isso é bom, porque dali por diante, né? Eu vou dar um exemplo. Quando você tem um período especial, ou um período de reclamatória trabalhista, ou um período de rural, ou um período de pessoa com deficiência, muitas vezes esse julgamento não dá direito ao benefício, mas alguma coisa disso tudo que eu falei, né, quando diz respeito ao cidadão, né, no caso que está solicitando, pode ser especial, pode ser rural, pode ser uma ação trabalhista, pode ser um tempo de deficiência. Pode ser que não reconheça tudo, mas reconheça uma parte. Então, quando aquele pedido finaliza com uma decisão negativa, já é possível solicitar um novo com aquele reconhecimento que o recurso nos concedeu, né? E daí a nova solicitação já não discute mais aquele período, porque ele já foi reconhecido num julgamento anterior. Então, às vezes, não é uma derrota, né, de deixar caído. Uhum. É algo que a gente acaba garantindo novamente em um novo requerimento um direito para a pessoa. Tudo tem que ser analisado. Não, e você tocou num ponto quando você falou assim, às vezes existe uma caneta mais poderosa do que a nossa, né? E é justamente sobre isso. Porque quando a gente ficou pesquisando sobre os temas, né? E a gente iria falar sobre esse tema, eu falei assim, nossa, mas vai parecer que a gente vai falar só de derrota, né? Porque teoricamente a gente vai falar casos em que vocês fizeram de tudo e deu errado no final. Mas na verdade não é tanto sobre derrota, é mais sobre assim, é sobre a luta que é Sim.
contra o INSS todos os dias, contra o sistema e contra essas canetas poderosas que muitas vezes não estão na pele das pessoas que precisam, né? Exatamente. Então não é tanto sobre derrota sobre isso. Mas a próxima pergunta que eu iria fazer é assim, como é que pode a pessoa trabalhar a vida toda e não conseguir se aposentar? É muito comum ou são só exceções? Mas até você respondeu sobre essa questão de, às vezes dá para salvar alguma parte, pelo menos, né? Sim, sim. É porque o que acontece? Eu vejo, né? Eu vejo no dia a dia. Muitas pessoas, muitos trabalhadores, eles têm, assim, eles não analisam, não ficam analisando as suas contribuições. Há 20 anos atrás, talvez realmente seria muito difícil. Mas hoje é fácil de você verificar se a empresa está contribuindo corretamente, se a empresa tem alguma pendência, porque lá no extrato previdenciário da pessoa, do cidadão, onde ele pode tirar pelo meu INSS, tem lá, ao lado do nome da empresa, do vínculo direitinho, tem um indicador, e aquele indicador tem uma legenda embaixo. Na dúvida, é claro, procure a gente que a gente vai esclarecer. Mas isso significa que algo está errado. Então, se você se antecipar, provavelmente, futuramente, você não vai ter um problema de um indeferimento. E quer ver algo que acontece muito? O cidadão tem um benefício indeferido e a primeira coisa que o 135 fala para ele é: vamos entrar com recurso. Mas não adianta você entrar com recurso sem você ter argumentos para aquilo. Gente, mas entrar no recurso com 135... Se 135 por si só já é perigoso, né, da pessoa fazer um erro, imagina entrar com recurso pelo telefone. Sim, meu Deus. aí você não anexa nenhum documento, Uhum. porque pelo 135 você não consegue anexar nada. Aí você não anexa nenhum documento, você não sabe que tem que preencher um documento, né, onde você diz ali porque você não concorda com aquele indeferimento. Aí você tem que ler todo o processo administrativo e saber o que é que o servidor do INSS deixou de colocar ali como tempo seu ou de considerar, né? Uhum. E aí é que está o perigo, tá? Eu tive um indeferimento nessa segunda-feira porque o cálculo do meu cliente, ele estava dando certinho na data que eu dei entrada. O meu programa de cálculo é perfeito nesse tipo de datas exatas para você poder requerer o benefício. Então, eu dei entrada na data correta. O INSS indeferiu porque ele entrou na empresa em 1º de abril. Está assinado na carteira 1º de abril. Está carimbado lá FGTS em abril. Está carimbado... não, contribuição sindical é por ano. Eu não lembro se o cadastro do... Não, o cadastro do PIS não, que ele já trabalhou em outra empresa. Mas estava carimbado lá 1º de abril e tinha contribuição 1º de abril. Só que o INSS indeferiu porque o CNPJ da empresa está como data de abertura 1º de maio. Nossa. Exatos 30 Uhum. dias. Detalhe. Agora, o que é que o cara tem a ver com isso? Se a empresa informou, né, tardiamente lá para a Receita Federal a data de abertura. Quem fez a contribuição está em nome da empresa? 1º de abril. E por que o INSS não fez uma exigência? Ao invés de indeferir direto. Exatamente, né? Ele sempre vai ser indeferido, depois você que corre atrás, né? Parece que é assim. Isso aí. E tem a reafirmação da DERC, quando você faz uma solicitação, tem aquela opção. Você aceita alterar a data de início do seu benefício, caso não seja reconhecido, para uma data posterior? A gente sempre clica assim. Só que ele não faz as simulações para datas posteriores nunca. Sinceramente, eu ainda não tive nenhum processo que foi reafirmado por um servidor do INSS, a data de início, para que o direito dele fosse garantido sem precisar indeferir. Né? Mudaria a data, ok, não receberia desde a primeira data, receberia da data reafirmada, mas pelo menos não seria indeferido, não precisaria fazer um novo requerimento e tudo. E é algo que está na instrução normativa do INSS. A obrigação do servidor de proporcionar ao cliente o direito de escolher o melhor benefício.
inclusive reafirmando a DER, que a gente chama, é data de entrada do requerimento. Todos os dias travando uma briga com ele. Todos os dias, a gente está aí para isso, na verdade. Eu gostaria Verdade. que não tivesse tanto trabalho, mas se tem, eu acho que a maioria das pessoas nos procuram justamente por causa dessas dificuldades, né? E desse histórico que vocês têm também, né? De sempre... outra pessoa disse que não tinha jeito, né? Aí chega lá no Fazenda Fácil. Isso aí. Tcharam! Surpresa. A gente tem muita coisa boa nesse sentido. E conta pra gente, então, esse caso. Um caso que a pessoa tenha tentado de tudo e no final recebeu um não. Como que você recebe isso lá? Paula, é muito difícil acontecer isso com a gente, tá? O que pode acontecer é eu falar pro cliente que ele não tem direito, né? Ele entende que tem e eu falo que não tem. Uhum. Porque Ele recebeu não tem alguma a menor fake news, né? Ainda mais de vídeos do YouTube. Vídeos do YouTube sobre aposentadoria tal. Eu tenho direito, Se a eu vi pessoa lá. não analisar a fundo, acredita realmente que tem direito, né? Então, dificilmente acontece com a gente de a gente tentar e não conseguir. Porque, na verdade, a gente analisa tudo antes, não tem por que perder tempo, Uhum. tá? Então, a pessoa vem, né, falando que tem direito, e quando a gente analisa, pode ser que não tenha. Aí, mas já aconteceu de casos da pessoa chegar já com o pedido feito, a gente tentou consertar, né? Uhum. A gente ingressa lá no pedido administrativo, junta a petição quando é necessário, só que um requerimento mal formulado, tá? As chances de um indeferimento, de ser negado, tá? Falaram que eu não gosto. Alguém ali por trás falou que não gosta que eu fale indeferimento. O benefício foi negado. É negado, tá bom? Benefício negado. Mas isso é porque realmente não tinha jeito, tá? A gente tentou ingressar, a pessoa veio indicada, então a gente conversou e tal. E dali em diante, a gente não conseguiu analisar antes, mas também não cancelamos. Porque essa decisão, ela pode ter alguma coisa favorável, como eu falei anteriormente. Aí a gente analisa tudo antes para não ter derrota, a verdade é essa. E dentro disso, o que hoje, então, uma pessoa precisa guardar para no futuro não correr esse risco, não ter nenhum tipo de dor de cabeça? Guardar que se diz documentação, essas coisas? Sim, ou então informação também, né? Olha, eu falei agora há pouco de um senhor, tudo bem, é 84 que ele trabalhou, 82, perdão, que ele trabalhou lá na empresa, então ele realmente não tinha mais documentos nenhum. Mas parece que não é importante, mas é. Ter os documentos físicos em mãos. Quais são eles, principalmente? Carteira de trabalho em bom estado, rescisões, né, de contrato de trabalho, né, aviso de férias, todos os contra-cheques que puderem. Eu tenho casos de revisões que foram feitas porque vieram alguns clientes da mesma empresa. Uns tinham os contra-cheques, conseguia a revisão, outros não tinham. Não tem contra-cheque nenhum. Então não foi possível a revisão, porque a empresa, por exemplo, deixou de contribuir. Isso aparece claramente lá. Por isso que eu falo, acessar o meu INSS e olhar o CNIS é importante. Então, quando você tem todos os documentos que a gente julga importante, os que eu citei, né, principalmente de contributivos, que são carteira de trabalho e as rescisões, documentos de seguro-desemprego, porque ali consta a data de entrada, saída, tudo direitinho. Isso é para comprovar quando a empresa tem alguma pendência. A empresa poderia simplesmente não informar. E quando a empresa ainda está aberta, você ainda consegue uma declaração. Se a empresa fechou, é só o que você tem em mãos que vai servir como prova. Então, o importante é você guardar sempre os documentos físicos. Mas hoje é pela carteira digital. Tá, mas o que tiver físico, sempre guarde. É importante. O bom e velho pastinha lá na pastinha, gaveta, embaixo do colchão. Tem papel lá que parece até pergaminho, de tão velho. Amarelo enrolado. Luciano, sabe o que eu queria fazer antes da gente se encaminhar pro final? Você não vai falar, tá acabando? Era pra falar isso? Desculpa.
Antes de você dar aquele recado final, né, que a gente pede desse episódio, de tudo que foi importante, o que uma pessoa deveria guardar, né? A gente pede pra você dar esse recado. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria que a gente respondesse um comentário. Cadê? Porque saiu o primeiro episódio dessa segunda temporada, já está no ar. E teve um comentário lá. E aí, quem sabe a gente pode tentar responder esse comentário ou não. Ele precisa de mais alguma informação, né? Então, eu vou ler pra vocês um comentário do Emerson. Vou ler pra você. Tá. E aí você vê se dá pra responder. Leia. O Emerson colocou assim, ó. Em 2019, tinha 30 anos de especial puro como eletricista. A advogada que ele procurou deu entrada no comum e deu indeferido. Negado. E ele tá citando aqui que a advogada errou. Ele pergunta, e agora? Ele pediu o PPP no RH, foi preenchido errado pela empresa, pediu a retificação, veio errada de novo a retificação. Acho que esse Emerson tá bem azarento, né? E ele falou que era eletricista e pediu novamente, o RH negou. E algumas pessoas da empresa lá dizem que a empresa não é obrigada a preencher esse documento. E agora? Ô Emerson, vamos lá. Você falou que tentou 3 vezes a correção do PPP e a empresa não fez. Então, onde foi que a advogada errou aí? Eu queria saber isso. Eu preciso saber disso. Porque se necessita a correção do PPP, quem foi que pediu a correção do PPP? A gente precisa saber. Né? O que eu estou falando aqui é amenizar a situação. A gente não pode culpar sem saber o caso concreto. Toda a história, né? Isso aí. Se o PPP necessita de correção, o advogado pode não ter culpa. Agora, qual é a saída? É ajuizar uma ação na vara do trabalho para que seja feita a correção do PPP. O PPP, quando ele não é corrigido de pronto, de boa vontade, somente com uma ação trabalhista. Específica, só para isso. Não é uma ação de indenização da empresa. Somente para que o PPP seja corrigido. Eu ouvi você falar sobre a questão dos 380 volts. Sim. Ele informa que ele era exposto. Eletricista em tensão 380 volts. Aí, pelo que eu entendi, a empresa não está colocando essa voltagem. Tu já até decifrou. Não. Porque ele tinha o PPP em mãos. Só que, na verdade, não é nem 380. É acima de 250, o eletricista tem direito. Baixa tensão não tem, que é abaixo de 250. Ou até 250. Não tem. Tem que ser acima. Isso tem que estar escrito lá, tem que estar escrito a exposição de forma habitual e permanente. Qualquer período que tenha sido em baixa tensão não é considerado como especial. Pode-se tentar o LTCAT? Também pode, mas se a empresa não quer nem corrigir o PPP, dificilmente ela vai fornecer o LTCAT, que é um documento interno da empresa. Ela só fornece em casos de uma solicitação feita pelo próprio INSS ou em casos de ação judicial feita pelo juiz. E a outra questão é, se o processo tramitar na vara federal, né, que no caso a vara federal só é possível ajuizar ações acima de 60 salários mínimos no valor da causa. É possível requerer uma perícia também no local. Tá? Mas só para ações pela vara federal. Juizado não faz. Juizado ações abaixo de 60 salários mínimos, até 60 salários. Então, é difícil analisar assim. Sim. Então, Emerson, se você tiver um tempinho, entre em contato conosco. A nossa amiga Paula vai colocar lá o número Já tá. do Aposente Fácil para você fazer contato. E daí a gente dá prosseguimento ao atendimento dele. Emerson, você tem todos os caminhos, né? Tem o WhatsApp, que está disponível lá. Tem o Instagram, Aposente Fácil RJ, pode mandar um direct. E tem tantas vias, né? E tem o link do WhatsApp lá no... Lá no Instagram, né? Você pode clicar e ir direto pro WhatsApp. Isso aí. Então, chegando à parte final, o que você gostaria do resumo de tudo que a gente falou aqui desse episódio, nesse sentido, né? De quando a pessoa tenta e recebe um não. Se tivesse que ficar uma coisa fixada na mente da pessoa,
para que ela pare de cair em fake news, né? E achar que tá tudo perdido muitas vezes. Como você falou que a maioria dos casos é assim. A pessoa acha que tá tudo perdido, mas na verdade, quando a gente vai olhar bem, não é assim. Então, o que você poderia deixar de recado final para fixar uma mensagem final? Primeiro eu queria falar para que você, cidadão, você segurado do INSS, não deixe na mão de uma terceira pessoa o seu futuro. O seu futuro depende só de você. Por quê? Porque os documentos têm que ser guardados por você. Você é o maior interessado em verificar se as suas contribuições estão corretas lá no meu INSS, no seu CNIS, que é o extrato previdenciário. Você é o responsável de ler, tá? Ao invés de apenas ouvir vídeos com cortes, de você ler se você tem direito a esse ou aquele benefício. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Tentar sozinho também não é a melhor solução. Porque nem sempre a lei ela é cumprida à risca. Porque nós temos 11 ministros. Se a lei ela fosse clara, teria apenas um. E esse único decidiria. Então, tem interpretações, tá? O INSS diz uma coisa, o simulador lá do INSS diz uma coisa, mas no final das contas, o que vale é o que está sendo utilizado como entendimento ou jurisprudência no momento do pedido. Tá? Então, o que eu tenho para falar é isso, Paulo. As pessoas têm que buscar o seu direito, mas buscar da forma correta. Não acreditar em fake news, não acreditar em cortes, né, de vídeos cortados como se feitos para causar polêmica, né? O próprio o meu INSS, ele lançou no outro dia lá no Instagram, em massa, Instagram, Facebook, internet, que o cidadão, ele não precisa de advogado, ele não precisa de ninguém, de nenhum representante, procurador, para requerer um benefício. Sabe quantos indeferimentos de benefício por incapacidade eu tive em 10 dias? 3. A gente fazendo. Nós mesmos fazendo. Então você imagina sozinho. Imagina como está esse Brasil de indeferimento. Verdade. Aposente Fácil está aí para isso. E que bom, né? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Já falei pra vocês, você já deve ter até gravado a minha fala, né? A importância de ativar o sininho, porque você nem precisa procurar a gente. Vai chegar uma notificação no seu celular quando sair vídeo novo, tá bom? Segue no Instagram, @aposentefáciorj. Segue o Instagram também do Luciano, né? Luciano Azevedo AF. De vez em quando ele fala mal da sogra dele lá. Só às vezes. E assiste já os episódios da primeira temporada, se você não assistiu, se você é novo aqui. A primeira temporada é maravilhosa, gente. Eu amo a primeira temporada. Mas essa segunda tá ótima também. Porque a gente gosta... supera a outra. Adoro falar de história, a gente adora contar a história das pessoas, a gente se emociona, né? No episódio dessa primeiro episódio da segunda temporada, a gente chamou os funcionários aqui, contamos várias histórias, assim, chocantes, e como a gente se conecta, né? São pessoas, humanos, graças a Deus. Então... não deixa de assistir, faz aí uma maratona dessa temporada nova, porque tá imperdível, tá bom? Um beijo, tchau, até o próximo episódio.